Vamos então recapitular a lição. Gostaria de dizer-vos que esta semana nós estamos a estudar as pragas que vão recair sobre a humanidade pouco antes de Jesus voltar. E nós começamos já no domingo por ver o capítulo 15 do Apocalipse. Deixem-me voltar atrás um bocadinho para nós darmos uma continuidade mais lógica àquilo que estamos a ver. O texto diz-nos então assim, capítulo 15: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Lembram-se que a semana passada tínhamos falado da cólera de Deus que era dada sem mistura. Lembram-se dessa expressão? Mostrando que não havia misericórdia. Então, quando Deus derramar os seus flagelos, as suas pragas sobre a humanidade, elas serão sem misericórdia. Serão na sua plenitude. E o texto continua dizendo assim no versículo 12: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Vejam, estes que aqui estão a ser falados, parece que estão diante do mar de vidro, não é? E diz que têm harpas. São estes os vencedores da marca da besta, não é? Diz aqui da sua imagem e do número. Estes não são outros que não os 144 mil. Nós já falámos deles. É um número simbólico que significa todos os salvos. Todos os salvos que viverão nesta última fase da história da Terra. Está bem? Depois diz-nos assim: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, nós temos aqui uma imagem dos 144 mil diante do mar de vidro, entoando aquilo que é conhecido e que é dito como o Cântico de Moisés. Sabem, é interessante que o capítulo 15 faz um paralelo com o que aconteceu no Egito. Sabem que Moisés também cantou juntamente com o povo. Houve um cântico que foi cantado por Moisés e o seu povo. Sabem quando é que esse cântico aconteceu? Quando é que esse cântico aconteceu? Lembram-se na história do povo de Israel? Precisamente quando o povo estava diante do Mar Vermelho, mas já tinha passado o Mar Vermelho, e o que é que tinha acontecido? Os egípcios tinham sido afogados, não é? O mar abriu-se quando o povo de Israel passou, mas quando os egípcios iam a passar e o povo de Israel já estava seguro na outra margem, o Mar Vermelho voltou a cair, não é? Voltou a fechar-se, e diz que os egípcios morreram todos naquela altura. E é nesta altura, virados para o Mar Vermelho, que Moisés e o povo cantam um cântico conhecido como o Cântico de Moisés. Ora, nós estamos aqui em Apocalipse capítulo 15 precisamente a viver a mesma situação. Só que não é com Moisés literal, não é? Ou como foi no Egito, mas é no final da história deste mundo, com a vitória dos remidos, daqueles que venceram, não é? Também estão diante do mar de vidro e vão cantar um cântico que nos é descrito aqui as palavras desse cântico, mostrando que Deus é justo
e que Deus é digno de honra e glória. Então, é interessante para nós entendermos este capítulo 15 e o capítulo 16 sobre estes flagelos que vão cair sobre a humanidade. É importante fazermos um paralelo com o que aconteceu no Egito. Está bem? Nós vamos fazer isso conforme vamos lendo. Então diz assim. Agora, capítulo ainda 15, versículo 5 diz assim. Desculpem, 5, sim. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário, o tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, aqui dá-nos a introdução para o que vai acontecer a seguir. Então, parece que no início do capítulo 15 está-nos a falar já do povo no céu, não é? Diante do mar de vidro, cantando o cântico, mas depois volta-se novamente atrás. Isto acontece muitas vezes no livro do Apocalipse, está bem? No livro do Apocalipse não há intenção de João numa continuidade precisa. Este vai acontecer depois daquele e aquele vai acontecer depois daquele. Não. Às vezes, João anda para trás e para a frente. João começa por dizer o que vai acontecer aos santos, primeiro, e agora vai dizer o que é que vai acontecer aos ímpios. Está bem? O que vai acontecer aos santos é aquilo que no futuro irão receber como recompensa, mas agora João volta um bocadinho atrás para dizer o que é que vai acontecer aos ímpios. Está bem? Então, diz que do santuário João vê sair 7 anjos com as 7 taças da cólera de Deus. E quando estes anjos vão sair, diz que o santuário se encheu de fumaça. Ora, esta expressão de encher-se de fumaça não é a primeira vez que ela acontece nas Escrituras. Por exemplo, nós encontramos no livro de 1 de Reis, quando Salomão inaugura o templo e traz a arca do Senhor para dentro do templo, diz assim: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, porquê que os sacerdotes não podiam lá estar dentro? Porque estava ali o quê? A glória, a presença do Senhor. Então, os sacerdotes, a nuvem, não é? Estava ali. Esta mesma nuvem, ela encontra-se no livro de Êxodo 40, versículo 34 e 35, que também diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isto foi quando o Senhor disse que queria habitar com o seu povo. Então, fez um tabernáculo e ele agora fazia-se presente ali. E a nuvem estava sempre por cima. Quando a nuvem se levantava, o que é que acontecia? O povo saía, desmontava o tabernáculo e ia para o lugar onde a nuvem parasse novamente. Não é? Então, esta menção à fumaça, não é? No versículo 8, capítulo 15, versículo 8 do Apocalipse, o santuário se encheu de fumaça, mostra claramente a glória do Senhor. Não sou eu que o digo, é o próprio texto, porque o texto diz assim: procedente da glória de Deus e do seu poder. Estão a ver? Esta fumaça era realmente a presença do Senhor naquela altura, e diz que o santuário então ficou fechado. Isto é importante, nós já vamos ver isto.
diz que, vejam aqui, por causa da glória do Senhor, Deus, e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, enquanto as pragas não foram derramadas, não podia haver entrada no santuário. Estava ali a presença do Senhor na sua extrema glória, não é? E isto é muito importante ter esta noção, porque o santuário fechado, isto tem um símbolo, e nós já vamos ver o que esse símbolo quer dizer um pouco mais à frente, está bem? Vamos começar então pela descida dos flagelos. Nós hoje vamos ver 5 flagelos, amanhã vamos ver então depois o 6º. Diz assim, capítulo 16, versículo 1: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, vamos ver. Foi ao som de uma voz que o primeiro flagelo, a primeira taça, a primeira praga foi derramada na terra. Dizer-vos algumas coisas sobre estas pragas. Em primeiro lugar, nós temos aqui um texto que poderia ser olhado de forma simbólica. Eu acredito que, literalmente, estas pragas vão cair sobre a terra. Não é de forma simbólica, mas é literal. E porquê? Porque, assim como houve pragas que caíram sobre o Egito e foram literais, também acredito que estas pragas que vão cair serão literais. No entanto, pode haver uma ou outra praga, que nós já vamos ver mais à frente, que tenha que ser vista de forma simbólica. E porquê que eu digo isto? Porque o contexto em que ela é descrita nos leva a pensar assim, está bem? A palavra de Deus tem isto, é que ela entende-se no contexto, está bem? É no contexto que ela se entende. Se nós tirarmos o contexto, podemos errar na interpretação. Então, cuidado. As primeiras 5 pragas, eu penso que são literais, porque elas se assemelham muito às pragas que caíram sobre o Egito. Sobre o Egito caíram 10, aqui são 7, está bem? Então, a primeira praga que caiu sobre forma de quê? De chagas, úlceras, não é? Ou seja, tumores malignos, ok? Reparem que esta chaga, ou esta praga, é semelhante àquela que caiu sobre os egípcios. Nós encontramos em Êxodo, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Queridos irmãos, algumas coisas interessantes. Então, esta praga que vai cair em Apocalipse capítulo 16, a primeira praga, ela vai cair sobre quem? Sobre quem é que ela cai? Diz cá, eu li, diz assim: derramou o terceiro anjo, desculpem, estou aqui a ler mal, diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Então, para quem é que caiu estas pragas? Esta praga?
A quem? Aos adoradores da besta e da sua imagem, aos que receberam o número, não é? Da besta. Então, claramente, este texto está a dizer que estes flagelos vão cair sobre aqueles que rejeitaram Deus e aceitaram a imagem da besta. Deixem-me vos dizer uma coisa. Embora esta mensagem ou estes flagelos sejam universais, ou seja, é para todos os lugares do mundo, nem todos os homens vão morrer com estes flagelos ou com estes primeiros flagelos. Vão atingindo os homens e eles vão morrendo, mas nem todos morrem logo, está bem? Então, estes flagelos vão caindo sobre a humanidade, sobre os ímpios. Sobre os ímpios. É interessante que a primeira praga que cai é uma praga que tem a ver com uma marca, é úlceras, não é? Úlceras. Reparem que, se nós formos ver, e nós já vamos ver mais à frente, parece que aquilo que os homens, que os ímpios semearam, é precisamente isso que eles vão colher. Há um texto que eu gostava de vos ler, que se encontra no Salmo 94, no versículo 23, que diz assim: sobre eles, ou seja, sobre os ímpios, faz recair a sua iniquidade, pela malícia deles próprios o destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Então, diz aqui pela iniquidade, pela malícia deles próprios. Então, é a malícia dos próprios ímpios que os vai destruir. Então, o que é que eles aceitaram? Eles não aceitaram uma marca na sua mão e na sua testa. Agora, é uma marca, são as úlceras que vão consumir a sua pele, a sua carne, o seu corpo. Estão a ver? Parece que eles sofrem do mal que quiseram aos outros. Mas, vamos ler o segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esta se tornou em sangue como de morte, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então, o segundo flagelo vai cair sobre o mar, e diz aqui que morreu todo o ser vivente que havia no mar. E o terceiro flagelo é parecido, não é? Diz assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Ora, este segundo flagelo, um cai sobre o mar, outro cai sobre os rios e as fontes das águas, tornam as águas em sangue. Ora, esta foi também uma praga que caiu sobre os egípcios. Nós encontramos isso em Êxodo 7, 17 a 21. Assim o Senhor nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma o teu bordão, ou a tua vara, e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios e sobre os meus canais e sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasos de madeira como em de pedra. Então, vejam o que aconteceu no Egito. As águas tornaram-se em sangue. O que é que aconteceu aos animais dessas águas? Morreram. Sabem quanto tempo é que demorou esta praga no Egito? A praga do sangue? Demorou 7 dias. Uma coisa interessante é que as pragas caíam sobre os egípcios, mas não caíam sobre o povo de Deus. Ou seja, enquanto as águas dos egípcios estavam transformadas em sangue, as dos israelitas não, eles podiam beber. Enquanto os egípcios sofreram úlceras, o povo de Deus não sofreu.
E o mesmo paralelo lá no final da história deste mundo. Os filhos de Deus serão protegidos, não sofrerão nenhuma destas pragas, enquanto que os ímpios vão sofrê-las todas. Estas pragas, elas cairão não sobre toda a humanidade, mas sobre os ímpios, não sobre os justos. Queridos irmãos, e isto devia nos deixar reconfortados, porque estando do lado de Deus, nós estamos protegidos. Estão a ver? Então, duas pragas que caíram sobre o Egito também vão cair no final da história deste mundo. No versículo 5 diz assim: então ouvi o anjo das águas dizendo: tudo isto é justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Portanto, derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Vejam, há pouco eu dizia-vos uma coisa, lia aquele salmo, não é? Que dizia que os ímpios, eles sofrerão das suas próprias impiedades, não é? Daquilo que eles próprios criaram. Pensem nisto, por exemplo, lembram-se quando Naamã fez uma forca para Mardoqueu, lembram-se? A forca era para Mardoqueu, mas quem é que ficou enforcado? Foi Naamã. Então, a própria forca que ele preparou para o outro, ele morre lá. Aqueles homens que queriam mandar Daniel para a cova dos leões, eles intentaram esse plano, mas quem é que morreu na boca dos leões? Foi Daniel. Não, foram os próprios que planearam isso. Então, aqui o texto está a dizer que aqueles que intentaram matar os santos, eles próprios vão beber o sangue. Estão a ver? É o que diz aqui, vejam. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes será dado a beber. Estão a ver? Parece que eles estão a receber tudo aquilo que eles fizeram. E pensem nisto. A praga no Egito foram 7 dias, com certeza, que os egípcios, para viver, sabem que o ser humano não pode estar mais de 3 dias sem beber. Se ele está mais de 3 dias sem beber, morre. Quer dizer o quê? Que os egípcios tiveram que beber o quê? Tiveram que beber sangue. E aqui Deus também está a dizer que estes que derramaram sangue inocente vão ter que beber sangue. É assim um quadro horrível, mas é a cólera do Senhor sem mistura. É os flagelos na sua plenitude. É aquilo que a humanidade procurou, queridos irmãos. Mais, no versículo 7 diz assim: ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então, justo é o nosso Deus. E é nesta justiça que nós temos que confiar, queridos irmãos. No momento certo, o Senhor julgará entre o bem e o mal. Vamos ao quarto flagelo. Diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemavam o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, há aqui um quarto flagelo. Diz que o sol os queimará. Diga-me uma coisa. Qual é o sinal da besta? Lembram-se de nós já termos estudado isso. Qual é o sinal da besta? É o domingo. O domingo, no passado, era considerado o quê? A adoração ao sol. Era o dia da adoração ao Deus Sol. O que é que está a acontecer agora com eles? Aquele sol que tanto foi honrado, não é? E que, de certa forma,
levou a humanidade a aceitar o falso culto, não é? A besta e o seu culto, que é esta adoração ao Deus Sol, transformou-se agora no quê? Na sua própria destruição. Agora não há quem os proteja, nem o Sol os protege. Serão queimados. E é curioso que aqui diz assim: nem se arrependeram para lhe darem glória. Estes homens não se arrependeram. Lembram-se quando caíam pragas sobre o Egito, o que era dito sobre o faraó? Diz assim: e Deus endureceu o coração de Faraó. Como é que é possível? Então Deus é que endurecia o coração de Faraó? Sabem porquê que a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó? Porque o Espírito Santo já não trabalhava com o Faraó. Já não havia intercessão. E o que acontecia era o quê? Que o coração do Faraó se tornava ainda mais duro. Quem trabalhava com ele não era o Espírito Santo, era os espíritos malignos, não é? Era Satanás e os seus anjos. O que é que acontece com esta humanidade? Com estes ímpios? Diz que não se arrependeram nem lhe deram glória. Então, ao cair estas pragas sobre os ímpios, o que é que acontece aos ímpios? Eles arrependem-se. Porquê que eles não se arrependem, queridos irmãos? Porquê? Porque já não há intercessão. O que é que aconteceu ao santuário que nós vimos há pouco? O que é que aconteceu ao santuário? Estava o quê? Estava fechado. Não foi isso que nós lemos? Ninguém podia entrar no santuário. Lembram-se desse texto? Ninguém podia entrar no santuário. Reparem aqui, deixem-me ler-vos aqui um texto de Hebreus, a ver se eu encontro. Deixem-me só aqui ver onde é que eu tenho este texto. Eu coloquei-o aqui e eu de memória não me lembro. Sei que é no capítulo 10, penso eu, de Hebreus. Deixem-me só ver, a ver se eu o encontro aqui. Onde é que eu tenho isto? Eu vou encontrar. Deixa-me só ver aqui. Bem, eu não estou a encontrar. Penso que é no capítulo 10, não sei se é no capítulo 10, versículo 13. Deixem-me só procurar então aqui na minha Bíblia. Hebreus 10... Deixa eu ver se é mesmo este. 10, 13. Não. É um versículo que diz que nós temos acesso ao santuário, não é? Ou seja, pelo sangue de Cristo, diz o texto em Hebreus, nós temos acesso direto ao santuário. Ok? Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós crentes temos a possibilidade de entrarmos no santuário sem precisar, por exemplo, de ir a um homem, não é? Antes o povo ia ao sacerdote, não é? Mas agora já não é preciso. Nós entramos no santuário pelos méritos de Cristo. Só que nesta altura que nós estamos a ver aqui em Apocalipse 16, quando os flagelos estão a recair sobre os ímpios, o santuário está fechado. Sabem? Os ímpios, diz que no coração deles não há lugar ao arrependimento. Porquê? Porque já não há intercessor para eles. O tempo da graça já fechou. Eles não podem se arrepender porque quem está a trabalhar no seu coração são os anjos malignos. Deus já não está a trabalhar no seu coração. Já não... O que é que me faz arrepender? Não é a bondade do Senhor que me faz arrepender. Não é isso que a Bíblia me diz? Então, se a bondade do Senhor foi retirada, o santuário está fechado, o que é que acontece aos ímpios? Não têm possibilidade de se arrepender. Eles mesmo não querem se arrepender. Eles estão dominados pelo mal. E nesta altura o que é que acontece aos santos? O que é que acontece? O que é que os santos estão a viver nesta altura que as pragas estão a cair?
Primeiro, eu já disse, eles não estão a receber as pragas, mas estão a viver o quê? O tempo de angústia. E este tempo de angústia é um tempo em que, embora Jesus esteja do seu lado, eles sentem-se como não tivessem, como é que eu ia dizer? Como não tivessem intercessor. É um pouco aquele sentimento que Jesus teve na cruz quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eles têm que viver pela fé que eles têm, sem intercessor naquele momento. Então, o templo está fechado, acabou. Para os ímpios não há arrependimento e para os santos há um momento de angústia. Este momento em que os corações são realmente, como é que eu ia dizer? São inspecionados, não é? Em que eles se sentem indignos, mas que na realidade a sua sentença já foi dada também. Eles são justificados por Jesus e são tomados como dignos, não é? De receberem a coroa da vida. Queridos irmãos, é tremendo o que está a passar aqui nesta cena. Estão a ver? Então, enquanto para uns não há arrependimento porque eles não querem se arrepender, caem os flagelos sobre eles, mas eles não querem saber. Para os santos, eles estão a viver um momento de angústia, protegidos por Deus. Não mais nenhum santo derramará o seu sangue, ninguém mais poderá matar um santo, porque o seu sangue não serviria para salvar ninguém, nem teria lógica ele derramar sangue nesta altura, mas serão a viver um momento de angústia, de saber se realmente eles foram aceitos ou não por Deus. Eles isso ainda não sabem. Estão a ver? E diz-nos então, agora vamos para o quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras, dos sofrimentos, e não se arrependeram das suas obras. Mais uma vez aqui, não se arrependeram. Porquê que eles não se arrependem? Porque realmente o santuário está fechado, já não há intercessão, não há forma de eles sentirem tristeza pelos seus maus desígnios, pelos seus pecados. Agora, há aqui uma coisa interessante neste quinto flagelo. Ele vai cair sobre quem? Diz aqui sobre o trono da besta. Nós vimos no capítulo 13 quem é esta besta? Quem é este poder que sobe do mar? É o poder papal. Onde é que é a sede do poder papal? Onde é que ele tem o seu trono? No Vaticano. Quer dizer que esta praga cairá sobre o trono da besta, sobre o Vaticano. E diz aqui, e se tornou em trevas. Reparem, normalmente temos visto que cada praga é o resultado do que o próprio homem semeou. O que é que o Vaticano semeou ao longo de todas estas eras? Não foi trevas sobre os seres humanos, não foi cegar-lhes o entendimento, não foi vedar-lhes a verdade, não foi enganá-los sobre aquilo que Deus quer. Foi ou não foi? Então diz que trevas vão recair sobre ele. Queridos irmãos, quando estas trevas recaírem sobre a besta, nós sabemos noutros textos em Apocalipse, diz que os homens se irarão, se revoltarão contra a própria besta. Eles verão que foram enganados, mas já vai ser tarde demais. Diz então que os homens blasfemaram Deus do céu por causa das angústias, das úlceras. Então, aqui o blasfemar tem mesmo a ver com palavras ditas de forma depreciativa, não é? Injuriavam o céu, não é? Insultavam, caluniavam a Deus por aquilo que lhes estava a acontecer. Queridos irmãos, deixem-me
nós amanhã veremos o outro selo, o sexto e o sétimo, mas deixem-me falar-vos um bocadinho agora aqui de uma parte que eu acho que é importante. Nós sabemos que no Egito, quando as pragas caíram, não caíram sobre o povo de Deus, só caíram sobre os egípcios, não é? É curioso que no final da história deste mundo, as pragas não vão cair sobre os santos, aqueles que estiveram firmes ao lado de Deus. Não, as pragas não vão cair sobre esses, vão cair só sobre os ímpios. E sabem o que é que vai acontecer aos ímpios? Eles vão perseguir o povo de Deus porque vão achar que a culpa é deles. Por isso serão perseguidos, não é? Por isso são perseguidos. Isso aconteceu, por exemplo, quando o cristianismo começou. Por exemplo, Nero, o imperador Nero, culpou os cristãos de incendiarem Roma. E então o que é que aconteceu? Houve uma perseguição aos cristãos, quando foi o próprio Nero que incendiou Roma. Então, normalmente, os filhos de Deus são culpabilizados por algo que eles não têm culpa nenhuma. No final da história, aqueles que guardam o sábado, que receberam o sinal de Deus, aquilo que identifica Deus e o seu povo, esses também serão culpados do mal que lhes está a vir, que lhes está a sobrevir. Queridos irmãos, com certeza os ímpios tentarão eliminar, destruir o povo de Deus, mas não vai ser possível. Só não vai ser possível porquê? Porque tudo acabou, porque já foi definido o ímpio e o justo. Queridos irmãos, é hoje o tempo de tomarmos decisões. É o tempo de nós decidirmos por Jesus. Nós decidirmos que queremos estar ao seu lado, ser fiel a Ele e permanecer também fiel, seja o tempo que nós vivermos nesta terra. Porque vai chegar uma altura, queridos irmãos, se nós não demonstrarmos essa fidelidade hoje, nas nossas ações, nas nossas palavras, vai chegar uma altura que vai ser tarde demais. Vai chegar uma altura em que os flagelos de Deus poderão também recair sobre nós, se não nos tivermos arrependido a tempo. Porque vai chegar uma altura que não vai haver mais arrependimento. Queridos irmãos, fica esta nota, este apelo, que Deus nos ajude a tomarmos sempre o nosso partido pelo lugar certo, ou seja, pelo nosso Senhor Jesus. Está bem? Deus seja louvado por isso. Amém.